Ora viva, muito boa tarde, está no ar mais uma edição do nosso e vosso programa Fora de Jogo. Esta é uma edição que habitualmente nós fizemos aqui no Espaço Xilala, bem aqui na margem do Rio Kwanza, no Calumbo, sob produção e realização da Claque Magazine, numa que vem sendo a transmissão por via da Claque TV. Como habitualmente, nós falamos aqui sobre vários diversos temas afetos ao nosso futebol nacional e não só. Hoje, ao contrário do que foi a edição passada, bem, na sequência do que foi a edição passada, vamos voltar a falar sobre futebol a nível provincial. Na semana passada falámos sobre o futebol mais ao norte do país, concretamente no Ije. Hoje viemos para a capital do país, onde vamos abordar então o futebol na província de Luanda. Uma direção que acabou de ser eleita bem recentemente. Por essa razão nós temos aqui convidados o presidente Rafael Maria, bem como o secretário-geral, o senhor Osvaldo. Não pode-se continuar sem antes agradecer às marcas que têm dado suporte à concretização deste evento, no caso concreto, a Amatel Prestação de Serviço por tudo aquilo que tem estado a fazer, bem como o restaurante Xilala. Desta forma, então, penso que estamos em condições de avançar. Mantém-se conectado, chama a família, subscreva o canal do YouTube, coloque o like na página do Facebook, partilhe o máximo possível, porque temos estado a dizer que tudo quanto é bom deve ser partilhado. Senhor Presidente, muito bom dia. Secretário, bom dia. Muito bom dia, Sr. Paulo. Estejam à vontade aqui. Nós temos estado a dizer que essa nossa conversa é aberta. Não tem o cariz normal de uma entrevista, como de facto tem sido a característica das entrevistas. É mais uma espécie de um ambiente de bar. Vamos aqui nos nossos copinhos e aliás bebem o que acharem conveniente, né? Dentro daquilo que é a característica da própria casa, e vamos comer também aquilo que acharmos conveniente. O pedido é ao gosto de cada um de nós, mas eu gostaria que começássemos esse programa, para além das vossas apresentações pessoais, que devem ser para facilitar a nossa audiência, olhássemos também um bocadinho para aquilo que foram as motivações que os levaram a concorrer para o mandato que agora foram eleitos na frente do destino da Associação Provincial de Futebol de Luanda, para depois então, no desenrolar da nossa conversa, irmos falando sobre as outras coisas. Primeiro quero agradecer a oportunidade que me é concedida. Peço desculpa porque estou com uma voz muito afónica, porque nessa última semana foi uma semana de muita correria, e por isso que eu estou assim. E também o espaço aqui é agradável, um espaço que convido a todos que venham visitar esse espaço. É a primeira vez que eu venho cá nesse espaço, e agradecer ao Paulo aqui por esse convite. Eu posso ser o presidente da PFL de Luanda, mas vou deixar a palavra ao nosso mais velho, o Sr. Osvaldo Marcelino, ele que vai dar o pontapé de saída. Obrigado por essa oportunidade e desde já agradecer mais uma vez ao Magazine TV, a Claque TV, pelo convite que o Magazine é Claque Magazine, são duas coisas ligeiramente diferentes. Pelo convite que corpo. Tá bom. Pelo convite que endereçou à direção da associação para tecermos algumas considerações sobre o nosso programa, e desde já dizer a todos mais uma vez, reafirmar o que o presidente acabou de dizer, convidar a todos os ilustres luandenses para desfrutarem deste ilustre espaço, que é um espaço agradável e surpreendeu-nos pela positiva. Estamos abertos ao debate e para as perguntas que vocês acharem pertinentes. Bem, algumas questões que eu vou ir colocando ao longo da conversa são questões, algumas minhas, lógico, e outras da minha equipe de produção, mas também partilhamos muitas questões que vêm da audiência. Então, não surpreendam-se com o nível de perguntas. Aliás, respondam aquilo que acharem conveniente. Podem também fazer perguntas, nós também vamos responder. E devo aqui, em nome da casa, agradecer o elogio relacionado com o espaço. De facto, é uma natureza, aliás, é um espaço que a natureza nos oferece e que eu tenho estado a dizer que temos estado a aproveitar muito mal. Isso precisa ser consumido da melhor forma possível, porque
experiências do género estão em outros países e nós temos isso aqui. Aliás, é só para lembrar que este é o primeiro e até o momento único restaurante flutuante em Angola. Eu sei que os senhores falamos de futebol, lidam com futebol já há algum tempo, quer a nível da província e não só. Aliás, vêm de projetos que já deram algum subsídio a nível daquilo que é a nossa praça futebolística. Mas o que apraz-me agora saber é por que razão, ou seja, o que é que vos levou de facto, sei que já falaram isso várias vezes, mas eu gostaria que partilhassem com a nossa audiência, o que é que vos motivou? Aliás, o presidente Rafael Maria é, se não só atualmente o presidente mais jovem nas APFs, é, de acordo com a história, o presidente mais jovem a nível da gestão de futebol a nível de Luanda. Então, que tipo de maluquice passa na mente de um jovem? E aqui quando eu falo maluquice é mesmo no bom sentido, um atrevimento. Que tipo de atrevimento passa na mente de um jovem para ir fazer aquilo que os mais velhos fazem? Bem, sempre foi minha paixão, o futebol. Sabemos que o futebol é a modalidade rainha. E eu desde pequeno gostei de futebol, sempre. Nos bairros eu jogava futebol. Eu cresci no bairro Palanca, cresci lá, no Palanca. E lá é um bairro de futebol, cresci no bairro Palanca. E ali, naquela altura, nós realizávamos muitos campeonatos de bairro, onde havia apostas. E nós criávamos equipas dentro do bairro. Criávamos campeonato de ruas e de bairros. Eu, como estava no centro do bairro Palanca, ao lado do Bom Deus, eu tinha a minha equipe. Uma equipa que eu que construí. E eu era o líder, porque eu jogava mesmo futebol. Era um médio ofensivo. Na altura, era um médio ofensivo. Dali, como naquela altura... Pode continuar. Pode continuar a conversa, né? Ok. Como naquela altura as coisas eram mais difíceis, o futebol, mas nós tínhamos aquele desejo. Opa, vê lá quem veio nos visitar. Epa, é bom encostar pelo menos para dar aqui um... Já que não podemos dar abraço, mas aquele... Almoçar. Está à vontade, está à vontade. Olha, vais para esse lado para poder te mostrar aqui aos nossos amigos que estão agora a nos ver por via da câmara, para saberem que chegou aqui um homem atrevido do futebol. Daqueles dos dois atrevidos para o futebol. E eu gostaria que, não sei como é que vamos fazer, o espaço se calhar não nos dá muita manobra. Cuidado. Não. Esse é um bocadinho aquilo que é a nossa característica. Vem mesmo aqui os dois, se calhar aqui é uma forma de mostrarmos o Beto vem mais por aqui. E eu não sei se o nosso cameraman consegue apanhar todos com a mesma proporção. Os rostos, se calhar, dizem quem são, e eu não vou dizer o nome de cada um deles. Sei que um é do Petro, outro é do 1º de agosto, e aqui vem a prova de que esse pessoal é apenas inimigo na hora do jogo, porque bebem juntos, fumam juntos. Como é? Os vossos nomes, rapidamente, para o pessoal saber, quem está nos ver essa altura, do Partido do Canadá, dos Estados Unidos, da China, do Uruguai, onde for que seja. Quem é o do 1º de agosto, quem é o do Petro? Eu sou Diolos de Graça, sou adepto do 1º de agosto, sócio 2020 e pertenço à claque Os Gloriosos VIP, sendo logístico da mesma classe. Aqui está o Beto Joel, como já é conhecido, sou adepto do Atlético Petróleo do Uruguai. A casa é nossa. A casa é nossa, porque o Beto Joel já faz parte de uma das nossas edições. O Beto Joel esteve na sessão, convosco tudo, mano. Não, já visitamos, já tudo bem. Não. O Beto Joel, era para dizer que o Beto Joel já esteve cá numa das nossas edições, participou da edição que homenageamos o Dr. Eugênio Albano, o nosso irmão que tem estado destacado na luta contra a Covid-19.
Mas dizia aqui o presidente que tem paixão pelo futebol, começou as coisas no bairro Palanca. Aqui está agora a saudação, senhor secretário-geral. Essa é a saudação do Rio. Jacaré, essa altura, deve estar manifestando o agrado. Nós estamos aqui. Essa ondulação tem exatamente a ver com esta particularidade. Ao longo da nossa conversa, provavelmente vão surgir mais saudações. Mas eu dizia que o presidente vem do Palanca, no Palanca montou a primeira equipa, inclusive era um dos jogadores, e foi crescendo. Claro, foi crescendo essa equipa. Fui buscando também treinadores do bairro Palanca, jovens como nós, e começaram a trabalhar no projeto. Já teve nome esse projeto na altura? Já estávamos a falar do Quilamba Cash? Na altura ainda era Quilamba Solidários. Era só Quilamba Solidários. Depois inverti o quadro. Eu, mesmo com meus 15 anos, já era presidente de uma associação. Quilamba Solidários. Já era presidente. No bairro Palanca, eu já era presidente. Quilamba Solidários. Era sempre o meu sonho, meu desejo de ser... Você tinha o dirigismo já na veia? Já tinha. Mas os meus progenitores foram sempre muito exigentes conosco. E sempre nos ensinaram que nós devemos, se queremos atingir os nossos objetivos, devemos sempre respeitar aqueles que estão conosco, os mais velhos, e ouvir os mais velhos. Há aqui uma questão que se calhar vai mesmo obrigar a nos interromper. Onde é que entra o bancário? Sei que és bancário, né? Trabalha com a instituição bancária. E onde é que entra o bancário depois, junto daquilo que foi, não sei se foi ou é, o magnífico projeto do Grupo Desportivo Quilamba Cash? Eu, desde pequeno, eu quis ser bancário. Eu ficava assim na rua e tal, depois da escola, ficava assim. A minha mãe só teve 5 rapazes. Nós somos 5 rapazes. 5 não, já dava para fazer uma equipa de futsal. Já. Ela teve 5 rapazes, não teve menina, mas teve rapazes. E a minha mãe era muito exigente no concerne nas tarefas de casa. Mas eu depois, quando ia para a escola, tardinha, quando eu regressasse, eu ficava assim fora. E passava assim aquelas meninas e tal, da escola, que são da escola. E para eu chamava. Eu era mais jovem, tinha os meus 14, 15 anos e tal. E era também muito vaidoso, na altura. E quando as miúdas me perguntassem onde é que eu trabalho, eu dizia, eu trabalho no banco. E nem sequer trabalhava no banco. Nem que você trabalhava no banco. Era a tática que tinha. Para cumprir as miúdas. Trabalhava no banco. Marcelo, nada a ver aqui uma técnica a ser partilhada. Você quer dizer sou desempregado, mas diz já, sou de Angola, sou da Taga, sou da Indiama. Eu trabalho no banco. No banco? Tão jovem no banco. Eu trabalho no banco. Mas assim, acabei de chegar agora do serviço, estou cansado e tal. Mas era o cultivar de um sonho que era sim. Era também um desejo e um sonho de ser bancário. Hoje, estou na banca há 16 anos, como gestor de empresa. Não é fácil ser bancário. Hoje vejo que ser bancário é uma grande responsabilidade. E eu não aconselharia ninguém a ser bancário. É muitos riscos. E onde é que entra o LASIC no Grupo Desportivo Quilamba Cash? Onde é que entra o LASIC? Eu queria tornar o Quilamba Cash mais forte. Antes de falar o LASIC, eu quero falar primeiro do Quilamba Cash no Nacional em Benguela, em Sub-17. O Quilamba Cash já teve no Nacional em Benguela, em Sub-17. E depois, no mesmo ano, o Quilamba Cash teve um convite do Ibercap em Estoril, em Portugal, sim. Onde nós participamos. Em Estoril. Estávamos a fazer com um ligeiro recuo. Quem eram os principais investidores do Quilamba Cash? Já que na altura era um aspirante bancário, depois até se calhar nos primeiros anos da atividade bancária. De onde é que vinha? Onde é que saía o montante que dava para cobrir todos esses sonhos? O montante era mesmo o Rafael. Okay. O Rafael era o mentor. Então, mais uma era vez, o mentor, era o Rafael. Mais uma vez estamos aqui a fazer um programa fora de jogo com um jovem milionário. Não, milionário não.
Não. Um jovem abastardo, né? Não. Um jovem abastardo que tem alguma coisa podemos que dá dizer assim, para dar e dividir. Não, podemos dizer milionário em sabedoria do alto. Ok. Milionário em sabedoria do alto. Então Aí vamos sim. para o Nacional. Não, vamos para o Nacional. Não, Vamos para o Nacional. Não, vamos sim. Porque na altura o Sr. Osvaldo até pertencia já à Associação Provincial de Futebol de Luanda. Estava no Conselho Técnico. E nós tivemos um jogo muito difícil, acho que foi contra o 1º de agosto, no 1º de agosto, o Petro. Que nós tínhamos que ir ganhar esse jogo ou empatar esse jogo para nos apurarmos para o Nacional. Acho que esse jogo nós empatamos com o Petro e conseguimos catapultar para o Nacional. Mas a Federação Angolana de Futebol exigiu muito às equipas que todos os jogadores que fossem para o Nacional tinham que fazer exames médicos. Okay. Epá, a equipa Quelambaquiache, claro, como não podia ser, teve que escrever para o Hospital Américo, para o Maria Pia, na direção do Maria Pia, para que facilitasse os exames. E estamos a falar de exames de cardiologia, para vermos... Tiveram sucesso? Tivemos sucesso. Tivemos um médico, um cardiologista que nos ajudou bastante, já não me lembro o nome dele, mas ajudou-nos bastante. E fizemos exames. E lá fomos para o Nacional. Eu criei um quartel-general para os atletas, porque os nossos jogos eram em Benguela, mas eu criei o quartel-general para os nossos atletas no Lubito, na entrada do Lubito. Havia um restaurante na entrada do Lubito, fora da cidade, onde a gente pôs os miúdos lá para os controlar, para não saírem. E os miúdos não tinham como sair mesmo. Porque sabemos que como é que são os nossos miúdos quando estão na cidade. Sabe que Lubito e Benguela é uma cidade muito bonita. E além disso, lá tem muitas miúdas. Então, nós para controlar isso, tivemos que ter o nosso quartel-general fora da cidade do Lubito. E dali fomos para o Nacional, chegamos um bocadinho atrasado, nós chegamos atrasados. O primeiro jogo seria o nosso com o Progresso Samizanga, o primeiro jogo. O Nacional foi a nossa primeira vez. O jogo foi às 19 horas, chegamos tarde em Benguela. Não estamos a falar do Lubito, mas em Benguela chegamos tarde. E neste jogo, na primeira parte, Quelambaquiache e Progresso, o Quelambaquiache aguentou bem a primeira parte. Na segunda parte, o Quelambaquiache não aguentou e apanhamos 4-1. Mas onde é que ficou a classificação do Quelambaquiache nessa competição? Nós tivemos uma boa classificação, nós passamos para outra fase. E na outra fase tivemos no nosso grupo, fomos os primeiros. Não, juvenis. Nosso grupo fomos os primeiros, tivemos que tirar pelo caminho o Petro de Luanda, tiramos o caminho pelo Petro de Luanda. Quem era o treinador na altura? Era o Muzemba Pombal. E do Palanca. E onde é que vem o Lazic? Onde é que vem o Lazic? Eu vou para a Alemanha, eu queria desenvolver o futebol do Quelambaquiache. Queria formar os nossos treinadores. O que eu pensei? Vou para a Alemanha, ver um treinador alemão para a formação, para formar os nossos treinadores. Mas quando eu posto na Alemanha, o treinador exigiu: se queres que eu vá para Angola, eu quero um campo relevado e quero equipamento para os miúdos. E quero uma cozinha para os miúdos. Depois do treino tem que comer. Foi a gesta dele. Naquela altura era uma miragem ou algo estava próximo? Não. Eu sempre confiei em Deus. Eu sempre confiei em Deus. Em tudo que eu faço, aquilo que eu disse, tudo que eu faço, sempre entrego na mão de Deus. E eu disse: não há problema nenhum. Nós vamos arranjar as condições que o senhor está a solicitar. Mas já era mesmo o Lazic, na altura, a negociação? Era o Lazic. Negociei com ele na Alemanha. Ela aceitou. Ela aceitou. Caso um bocadinho mais ali, melhor. Ela aceitou o Lazic. Depois ele veio para Angola. Demos as condições todas. Mas aqui desculpa estar a interrompê-lo, mas contratar um técnico alemão para uma equipa que na altura treinava no Pelado, não tinha cozinha, supostamente não tinha o equipamento que ele depois exigiu. Era quantas vezes mais caro do que ter um técnico nacional? Não, a nossa ideia era trazer o Lazic para formar os nossos técnicos.
para formar os nossos Para um técnicos. curto prazo. Para um curto prazo. Para formar os nossos técnicos. Ou seja, logo, fica muito mais econômico trazê-lo do Sim. que levar os... Sim, formar. Porque os outros ainda têm que ter hospedagem, Sim, alimentação, correto, transporte, subsídio de locação. Então nós trouxemos o LASIK para formar os nossos treinadores. E não só os nossos também, como das outras equipas, as mais pequenas. Porque as equipas pequenas são as mais sofríveis. Então, o LASIK vem, O LASIK veio, reunir as condições. reuni as condições, fiz um acordo com um representante da Adidas na Alemanha, um acordo que eu fiz um contrato com esse representante. O representante da Adidas cedeu-nos os equipamentos todos que o LASIK pediu, os equipamentos nós é que íamos buscar de voo, os equipamentos entravam, os equipamentos vinham. Epá, dali começamos o trabalho. Fizemos um acordo com o Estado de 11 de novembro, com o Estado de 11 de novembro, na altura, sim, na altura dos campos adjacentes, dos 3 campos adjacentes, na altura o diretor era o João Dias Pereira. Aqui eu gosto muito de falar de números. Nessa altura estamos a falar de quanto em orçamento? Para uma época, por exemplo, para suportar toda essa estrutura. Bem, para suportar essa toda a estrutura, nós no campo adjacente, até o acordo que nós tínhamos do Estado de 11 de novembro, era a manutenção dos próprios campos. A manutenção dos próprios campos. Okay. A responsabilidade da manutenção dos 3 campos era nossa. Podiam utilizar, Podíamos utilizar a manutenção desde que pudessem depois dar a garantia. manutenção dos campos. Ok. A manutenção dos campos. Já os equipamentos, só os equipamentos todos, estava avaliado em 20 mil euros. Os equipamentos todos. Estamos a falar equipamento de treino, de lazer, de jogo. Só de jogo tínhamos 3 pares de equipamento. E como é que Adidas. Olha, era bom Adidas. realçar que nós estamos a falar do selecionador, quando falamos aqui do LASIK. Como é que é o outro nome dele? Igor LASIK. Igor LASIK, correto. Estamos a falar do Igor LASIK, que chegou a ser selecionador nacional na categoria de sub-20, com realça do Tolon. Em Tolon. Que chegou a Angola por via do grupo esportivo Clamaquias, aqui na mão do presidente Rafael Maria. Aqui é apenas para espelhar de quem nós estamos a falar. E se o Igor LASIK, essa altura, está a ver o nosso programa, mandar aqui um abraço bem grande em Angola e dizer que torcemos sempre por um regresso breve, ainda que for apenas para visitar aqui o Calumbo. Mas agora o que eu quero perceber é como é que o LASIK sai do grupo desportivo Clamaquias, se de facto saiu, para ingressar às seleções nacionais. Tiveste aqui algum envolvimento? A seleção cobriu com alguma coisa? Sim. Na altura, o presidente Artur Amédio Silva fez uma visita à nossa academia. Isso na altura nós já não estávamos mais no Palanca, mas estávamos no estado onde vamos a treinar. O Artur Amédio Silva esteve com a sua equipe de trabalho, viu o trabalho que estava a ser feito em prol da formação e ele gostou do trabalho que estava a ser feito. E ele solicitou ao treinador que fosse treinar a seleção sub-20. Mas como eu sou homem do... Nessa altura o LASIK estava cá há quanto tempo? Não, o LASIK já estava aqui já há 1 ano, conosco. Então veio apenas para treinar, para formar os treinadores? Para formar os treinadores, ficando. sim. Vou ficar só para formar os treinadores e depois regressar ao seu país. Porque acredito que a nossa ideia, a nossa intenção era formar... As nossas Marias? Sim, não, mas o LASIK... Não, mas o LASIK, o Clamaquias deu a custo zero. A seleção nacional? Sim, a custo zero. A custo zero. O Clamaquias pagava o LASIK, na altura, 2.500 euros mês. 2.500 euros mês. Não em Kwanza, mas em euro mesmo. Para perceber, se o LASIK ganhava 2.500 euros mensal, o técnico adjunto do LASIK era um angolano, certeza? Era um angolano que era o Hilário Augusto. Chegava a 20 mil kwanzas mensal? Não, o Hilário Augusto era também, depois eu coloquei o Hilário Augusto como um dos mentores, do Clamaquias. Bem, a minha questão, se calhar, o presidente deu a como finta, vale a pena a finta, aliás, é um momento de futebol. Não, era mesmo saber se dos 2 milhões e pouco do LASIK, quanto é que chegava no bolso do nosso mangolé. Mas como se calhar não é suposto... São questões que se colocam, todos querem saber, epá, dão mais atenção aos estrangeiros e tal. Quando estava o nosso, o nosso. O nosso mais próximo estava em quando? Nosso. Eu assistir o programa.
Se o presidente dizer aqui que teve. Eu tenho provas, X mil euros, eu tenho provas, ele assinava documento, assinava recibo salário. Estava perto de quanto, pelo menos? À margem, nem precisa falar número. O nosso? Não, o nosso, por exemplo, os nossos aqui, os angolanos, nós estávamos a falar como é formação, porque o Igor veio com um propósito para formar os nossos treinadores e depois eles servirem formadores de outros treinadores. Era essa a nossa ideia, era uma formação. Ele vinha como treinador de formação, para formar os treinadores. Mas pronto, eu prefiro falar do Lazi, que não quer falar dos angolanos, porque senão vamos aqui criar outras situações mais, mas pronto. Mas nós, não, mas o Quelamba que acho sempre deu atenção especial aos nossos treinadores. Sempre deu. O mesmo nosso treinador principal, que era o Muzemba Pombal, mas os outros que passaram pelo Quelamba que acho, são testemunhas disso. Então vamos lá agora, vamos lá saltar esse capítulo. E sem falar também, vamos falar dos jogadores que o Quelamba que acho também formou. Vamos falar sobre isso, mas eu agora quero passar a conversa aqui para o nosso secretário. Já sabemos que são homens do futebol, o secretário já esteve antes na federação, na associação provincial. O Rafael Maria chegou agora para a associação, mas um pouco que me narrou a sua história, é um homem ligado ao futebol. E o secretário, como é que encontraram a casa? Nos últimos dias fala-se muito da tomada de posse, porque encontrou dívidas, porque encontrou não sei o quê. Há pouco fez notícia na imprensa nacional que o vosso homólogo na Huila encontrou apenas 1000 kwanza nas contas. Qual é a vossa realidade a nível de Luanda? Obrigado. Conforme há pouco tivera dito que eu voltei ao associativismo, é verdade, mas deixa dizer que muito antes de eu ter ido para a associação, eu sou homem de futebol desde a minha tenra idade. Eu comecei tivemos um clube, K7, no vulgo bairro dos Correios, ali onde a escola hoje está instalada, onde está o Instituto das Comunicações. Naquele bairro dos Correios tivemos uma equipa onde jogamos, depois fomos para a Escola de Zangado, joguei na Escola de Zangado, saí da Escola do Zangado, após a minha entrada para a tropa, tive a oportunidade de fazer a formação de futebol, de treinador de futebol. Treinei a equipa do Standard Nacional Net, onde tive como grandes craques o Mabululo. Vou para o Sporting, peguei a equipa do Standard Nacional Net, levei toda ela como treinador. O Miller Gomes foi meu atleta, o Mabululo foi meu atleta, o Lúcio foi meu atleta. Não, o Lúcio, o Zé Gordo. Foi meu atleta. O Lúcio, presidente dos Escorpiões, foi meu atleta. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pausa para mandar aqui abraços ao Miller Gomes. O Miller Gomes, que de facto também é essa grande figura no nosso futebol. Aliás, atualmente é o diretor técnico nacional das políticas de futebol. Parabenizar, porque também está a contar com alguns projetos que devem aqui ser realizados, como em particular o Mentebol, onde tive a oportunidade de ser o primeiro privilegiado, né? O privilegiado para a primeira edição do mesmo espaço de conversa. O Lúcio, pela coragem que também tem tido em frente daquele que é o desafio dele com os Escorpiões da Boa Fé. Eu passei para os Escorpiões, penso que ontem, se não me engano, estranhei porque encontrei a tabuleta ali do anúncio da construção do estádio, do campo, do estádio, que só chamou-me a atenção porque não vi lá a parte PIM, né? Não sei se aquilo tem a ver também com PIM ou coisa parecida, porque eu estava a tentar ver para fotografar, para mandar também para o nosso amigo do Angola Urgente, a quem eu mando aqui também uma saudação especial. Mas dizia, de treinador, passou por, aliás, esteve da base da formação dos nomes que já mencionou, já esteve na APF de Luanda, regressa agora na gestão do presidente Rafael Maria. Mas a questão que eu coloquei, e vou repetir, embora agradeço o respaldo que fez, é um bocadinho mais técnico. Qual é o estado atual do nosso futebol? Como é que encontraram o futebol na província de Luanda? Embora sei que nunca estiveram fora disto. Mas como é que encontraram, do ponto de vista administrativo, as coisas por dentro daquela casa? Para ser honesto e sincero, mal.
Mal começando pela tomada de posse. Nós tomamos posse no dia 5 de agosto. Infelizmente não nos foi feita uma passagem código, que se chama mesmo passagem. Nós neste momento não podemos falar em número. A Willy teve o privilégio de falar em 1000 kwanzas. Nós não podemos falar porque não recebemos nenhum extrato de conta, nem nenhum relatório de conta. Nós neste momento estamos atados porque estamos a aguardar pela homologação, que é para podermos ir para os bancos, que é para aferirmos o que é que tem. Nós aí já poderemos dizer o quanto é que, o que é que encontramos, se houve movimentações financeiras a posterior, o pleito eleitoral. Nós neste momento não podemos entrar neste capítulo porque não temos nada, estamos aqui a sério. Nós neste momento estamos a trabalhar com o nosso dinheiro ainda. Mas aquilo que é a organização, o estado atual do nosso futebol a nível de Luanda, fala-se que a nível nacional, e aliás é público, né? Andamos ali entre comas, a nível de Luanda, como é que nós estamos a respirar o futebol? Há quem diz que quem governa, entre aspas, não é? Quem lidera o futebol na província de Luanda, a priori tem uma grandeza muito perto daquilo que é o futebol a nível nacional. Porque quem lidera, e diz aqui se que leva já o desafio para o presidente, quem lidera hoje o futebol da província de Luanda está muito perto daquilo que é a gestão do futebol nacional, em ponto de vista daquilo que é a dimensão, as dificuldades, número de associados, número de atletas praticantes. Eu penso que dentro desse desafio, como é que está Luanda? Só que para responder, o campeonato nacional de séniores, com quantas equipas é feita? O Gira Zap? 16 equipas. 16 equipas, sim. A segunda, 16 entre aspas, porque depois uma fica pelo caminho. A segunda divisão com quantas equipas é feita? A última penso que foi 8 ou 9 equipas. O somatório quantas equipas são? 16 vamos supor com 10, são 26. Nós estamos a gerir a volta de 65 equipas. Entre femininos e coisas. Então, mas nesse estado de mal que estamos, e com o número de equipas que temos, com o elevado número de praticantes, falou-se também muito da quando a vossa tomada de posse dos desafios que tem com o futebol feminino. Hoje a FIFA olha para o futebol feminino como uma mascote, como uma joia daquilo que é a modalidade. Como é que nós estamos nesse capítulo a nível de Luanda? Neste momento nós temos 10 equipas. Clubes, do clube só temos 2 clubes. Quando se falou da distribuição dos valores da FIFA, que a CAF vai ter direito, a FAF vai ter direito para a mitigação da causa Covid, levantou-se muito esse elemento, de X milhões para o futebol feminino. Quem joga futebol feminino no país? Como representante da província de Luanda, falou aqui que temos 3 clubes e algumas equipas. Acredita que existe aqui alguma necessidade de haver uma cabimentação financeira dessa mitigação da causa Covid para o futebol feminino? Olha, Luís Paulo, eu preferia não entrar muito neste capítulo. Está-se a falar do dinheiro e ninguém está a ver dinheiro. Tudo bem, não estamos falando do dinheiro como tal. Está bem. Da probabilidade da existência ou não do futebol a nível da prática, a nível de Luanda. Há necessidade. Eu tenho noção, eu sei mais como é que está funcionando, há toda a necessidade, porque é aquilo que eu disse, há 3 clubes, a saber, o 1º de Agosto, Progresso e o Gira Jovem. As demais são equipas, não têm um mínimo de condições. E quando falo em condições, começo pela sede, passando pelos dirigentes e o apoio de material. Como é que está a nível de infraestrutura, a sede da APF de Luanda? A sede é a sede possível. Precisa de arranjos. Aquele é um espaço próprio? De princípio aquilo, a associação inclina. Já está lá faz tempo, desde 80 e tal, quando foi fundado. E até agora inclina. Há intenção da direção cessante, houve intenção da direção cessante em comprar a sede. Temos o processo em mão, ainda não aferimos a fundo, porque nós tomamos posse depois houve essa situação da Assembleia, da FAF, todo mundo esteve envolvido. Por isso ainda não aferimos a fundo a documentação, se de facto ainda somos inquilinos ou se é um espaço comprado. Mas pelo que nos podemos aperceber, ainda paga-se renda.
Eu acho que dentro de dias nós estaremos em condições de dar uma resposta mais concreta com relação a este caso. Presidente, numa das nossas edições aqui fizemos uma viagem em torno das eleições e um dos nossos parceiros de painel, que hoje não está cá presente, que é o Jorge Falcão, a quem desejo aqui saudações, bem como o Aniceto Quinto. Fizemos aqui um gozozito em torno da goleada imposta à outra lista, né? que a priori era tida como uma lista favorita em função daquilo que é a sua imagem em torno do futebol nacional. E nos perguntamos aqui no programa qual foi o segredo usado para transformar o resultado em 22-2. 24 elementos do clube de massa votante, 2 pontos apenas ao outro. Em outros termos, isso é uma violação, é uma agressão. O que aconteceu de fato? Como é que usou, que estratégia usou para convencer o associado de que um jovem da idade que tens merece a confiança? Primeiro, é porque eu busco 2 vivos. Primeira coisa, eu busco a sabedoria do alto. E depois eu digo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Tem um grupo muito forte. Esse grupo trabalhou arduamente, já há 1 ano. Quando o Sr. Osvaldo veio ter comigo e disse, Rafael, queremos... No caso, o Osvaldo? Sim, okay. o Sr. Osvaldo. O que achas para se candidatar na APFL de Luanda? Olhei para ele e disse, com uma grande responsabilidade. Vai dizer, essa é uma outra questão que se calhar tem estado a se fazer. Não esquece mesmo esse ponto. Se calhar aqui vamos para o secretário. Há tempos atrás estive a falar com um amigo e ele me disse, olha, normalmente os candidatos, ou seja, os líderes das listas candidatas a eleições, não são esses que se escolhem. Eles são escolhidos por terceiros. Alguém os indica, olha, vai você, tem de ser você. E lembrei-me desse detalhe quando falou aqui com o secretário, no caso o Sr. João, é que olhou para o Rafael e disse, olha, Rafael, que tal avançares com a... E antes de voltar de falar da sequência do tema, secretário, qual é o segredo? Como é que nós conseguimos olhar para as pessoas e dizer, não, vai você? Porque o secretário tinha tudo para ser presidente. Claro. Fugindo um pouco a sua questão, ia pela goleada. Então responda já a goleada, porque era o secretário não podia falar da goleada. Essa questão da goleada é uma goleada que veio ser trabalhada desde o ano passado, não é de hoje. Foste dos principais mestres. De acordo com o presidente, foi o secretário que identificou. Em função do mal-estar do futebol luandense e o mau clima que se vivia na arbitragem provincial de Luanda, pessoas lá que foram ter comigo pedindo para que eu acudisse à associação. Tanto mais que não é segredo de ninguém que eu criei uma comissão de gestão, onde o meu nome estava apontado para coordenar. E eu implorei as pessoas para que não partissem para esta via, porque senão havia de ser havia-me chamado golpista, porque eu havia concorrido, perdi, e não ficaria bem. Epa, o presidente na última gestão na última eleição do presidente Tomás. Eu concorri com o Tomás, mas na lista do Abreu Neto. Ok. Eu também quem fui buscar o Abreu Neto. Eu e o Nicolau. Ficou no Rafael? Depois houve essa situação, pessoas já que vieram até comigo, queriam que eu concorresse, e eu sempre disse às pessoas, não tem jeito para ser presidente. Gosto do gabinete, gosto de trabalhar, porque eu fiquei 14 anos como presidente do Conselho Técnico. E aí, não tinha uma ideia, fui bater a porta do Rafael, trocámos, não foi fácil ele ter aceito, felizmente aceitou e partimos. Então é só para dizer que desde junho do ano passado que nós começamos... Vamos aqui, eu vou preferir acreditar que o nosso amigo... Quando é deputado, como é que agora o nome? Manuel Francisco. O Manuel Francisco, o Bigodinho, é quem também deseja aqui saudações.
e desde já convite aqui extensivo para vir também aqui provar o nosso cacúcio. Também arquitetou durante 2 anos para chegar à presidência? Não. Não, estou aqui a deduzir. Sim. Que arquitetou durante 2 anos. Vocês arquitetaram durante 1 ano. Ou então vamos fazer 1 ano igual para cada uma das partes. Eu acho que esse 1 ano não é o suficiente para ser o segredo da vitória. Da goleada. O que é que vocês fizeram ali? Vamos entrar no terra a terra. O que é que vocês fizeram? Deram um beijo a todos? Levaram algum envelope? Pediram alguns favores? Deram algum equipamento? O que é que vocês fizeram? Olha, são técnicas que se usam muito hoje nos corredores, né? O que é que vocês fizeram? O nosso segredo foi o diálogo. Dialogamos muito com os clubes. Nosso segredo foi o diálogo, que a outra parte não conseguiu porque já havia ruptura. Mas a goleada não é muita, mano. Eu estou aqui a tentar perceber, porque ele também conversou, também teve diálogo. Por mais bonita que as vossas palavras soassem nos ouvidos da massa votante, mas eu acho que 22-2 é um desrespeito, mas tem que ter um segredo assim mais palpável. Olha, isso em 2012 também aconteceu a mesma coisa. Com a lista do Tomás, em que eu estava também como presidente do Conselho Técnico, e o Francisco Teixeira. Teixeira também perdeu 18-2. Essa goleada, quando vocês viram o resultado, por exemplo, o presidente estava no ato? Estava no ato. Ok. Esse resultado vos transmitiu deu-vos algum recado, deu-vos alguma confiança? O que é que o resultado em si transmitiu a vós? Isso, os clubes, isso é uma libertação. Uma libertação e um voto de confiança aos clubes. Porque os clubes queriam mudança do futebol luandense. Os clubes querem recuperar a mística. Porque quem faz a Associação Provincial de Futebol de Luanda são os clubes. Correto. São os clubes. Os clubes é que mandam. E nós só cumprimos. Nós somos... Mas isso não... Eu estou aqui a olhar para mim, porque se fosse eu... Não, mas eu acho que... Passa um peso eu acho que temos que ter uma resposta... Uma responsabilidade muito grande. Sim, e também da goleada, sim. Uma coisa é ganhar, por exemplo, vamos na São 24, se fosse, por exemplo, 13-11, há aqui um equilíbrio. A margem de insatisfação, no final das contas, podia ser ligeiramente considerável, porque há mesmo uma parte que não foi a favor. Mas 22-2. Vocês têm aqui a obrigação triplicada, se calhar até o termo pode ser com algum exagero, e se calhar tem muito menos do que isso, de fazer outra vez 3 vezes mais do que aquilo que vocês prometeram. Paulo, é assim, nós somos todos adultos e nós temos que saber fazer a leitura do hoje, amanhã e depois. Você, quando não faz essas leituras, você está sujeito ao fracasso. E esta leitura que nós teremos que fazer daqui para frente com o testemunho que nos foi passado pelos clubes. Falando do Manuel Francisco, não é ético pelo facto de não estar aqui, mas desculpa ele com o devido respeito, vou só dizer que ele não soube fazer a leitura. Porque o Manuel Francisco já vinha sendo contestado há bastante tempo pelos próprios colegas. Um dos nossos comentaristas aqui no espaço disse que quando estamos aqui a fazer a análise desse elemento, falou-se da possibilidade de ter sido traído pela convicção em demasia. Era tido como o vencedor antecipado e provavelmente isso também tem aqui distraído alguma coisa que veio criar aqui alguma vantagem no vosso lado. Nós estamos a terminar a primeira parte do nosso programa, temos que dar espaço de divulgação e abraços, beijos e carinhos a quem aposta no nosso espaço. Desde já aproveitar a oportunidade para convidar-vos a meterem também aqui algum centavo nesse nosso espaço. Precisamos de vitamina, não é? Que é para, feliz ou infelizmente, nesta altura nós estamos com a matéria de serviço, bem como o restaurante Xilala, que vem estado a dar aqui algum contributo, mas em virtude da dimensão que a gente vai ganhando, deixa-vos confessar que os 2 só já não chegam. Precisamos de mais estrutura. Então, a voz em particular, 2 milionários da nossa praça, e aqui a essa altura está a ver o nosso programa, fica aqui um desafio de juntarmos um pedaço, para ver se continuamos a tornar isto real, porque dentro daquilo que é o nosso plano com esse espaço, vem aí algumas surpresas. Vamos fazer alguma coisa um bocadinho mais além daquilo que temos a oferecer a ti agora, mas só será possível com a dedicação e o empenho
de todos. Aqui dizer que, para essa primeira parte, para quem acabou apenas de se juntar ao espaço, estamos a falar aqui com o senhor Rafael Marias e o secretário, que é presidente da Associação Profissional de Futebol de Luanda, e o seu secretário, o senhor Osvaldo. Fizemos aqui um respaldo a priori sobre o CV dos dois, onde o presidente Maria falou da convivência que tem com o futebol e ainda partilhar aqui connosco algumas técnicas de como atrair aqui algumas meninas, particularmente aquelas que gostam do sonho, né? De como fazemos que é para poder atrair. Não perdeu nada, porque poderá rever o programa no YouTube, basta aceder à página Claque TV, vai ter acesso às técnicas aqui que o presidente partilhou connosco. Na segunda parte do nosso programa, vamos voltar ainda sobre o futebol de Luanda, mas vamos também olhar para aquilo que tem sido a visão dos dois senhores em torno do futebol nacional e de certeza olhamos um bocadinho para aquilo que são os desafios da Federação de Futebol. Sei que o presidente Maria foi recentemente secretário da Assembleia que aprovou então o regulamento eleitoral, né? Para aquilo que poderá ser as eleições na FAF. Bem, a todos vocês, aproveito a oportunidade para convidar a beber um pouco com água. Nós aqui vamos ficar entre a água, o sumo, o fino e o vinho, né? A piçanga. Não. Não estou vendo ninguém beber o vinho. Mas de todas as formas, obrigado. Dizer também aqui, parabenizar aqui os nossos dois adeptos ferrenhos do 1º de agosto e Petro de Luanda que vieram se juntar ao nosso espaço. Até lá, fiquem ligados. Claque Magazine no Facebook, basta aceder, colocar o like e partilhar o máximo possível a nossa página. No YouTube, a Claque TV, estamos juntos. O intervalo é muito breve, qualquer coisa por 5 minutos para ajudar a terminar aqui o Cacuci. Estamos juntos. Tá. A Mídia Claque apresenta Revista Claque Magazine. Reserva a página para o seu negócio. Brevemente nas bancas. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano. Contactos: 922 31 82 56 912 91 64 50 ou ainda para o 912 27 82 81. E-mail comercial@claquemagazine.com. Claque Magazine. Unidos pelo futebol angolano. Ora viva, novamente muito boa tarde. Está no ar a segunda parte do nosso espaço Fora de Jogo. Hoje estamos a falar com o presidente da Associação Provincial de Futebol de Luanda, Rafael Maria, que vem acompanhado do seu secretário-geral, Osvaldo. Dois homens de futebol recém-eleitos para comandar o destino de futebol na província de Luanda. Na primeira parte fizemos aqui uma radiografia daquilo que de facto é a visão dos dois senhores em torno daquilo que é o futebol na província de Luanda, bem como olhamos para os currículos individuais e o estado em que encontraram quer o futebol provincial, bem como os escritores da Associação Provincial de Futebol de Luanda, onde realçou-se aqui a particularidade de até o momento não terem qualquer registro ainda ou qualquer balanço
feito, porque não tem ainda a passagem de testemunhos na sua entrega. Nesta segunda parte, embora na reta final da primeira parte falamos aqui, estamos aqui a tentar perceber o segredo ou as técnicas usadas pelos dois senhores para conseguir então derrotar o candidato eleitoral, onde ficou visível a goleada de 22-2. Penso que vamos olhar um bocadinho mais para esse número, mas o foco dessa ser nossa segunda parte vai ser olharmos para o futebol nacional, para as eleições que se avizinham na Federação Angolana de Futebol e aquilo que é a visão deles em torno do que foi a última Assembleia da Federação Angolana de Futebol, onde o presidente Rafael Maria foi o secretário do ato. Bem, meus irmãos, então mais uma vez, boa tarde. Estávamos a falar dos trunfos dos 22-0 e aqui já de forma mais sintética. 22-2, perdão. De forma mais sintética. Qual foi, de facto, o trunfo? O presidente Maria falou no off que muito perto daquilo que foi o ato, o dia da eleição, teve ali um almoço de confraternização com os filiados, que eu penso também ter sido um grande trunfo. O secretário falou de terem trabalhado a campanha durante cerca de um ano ou mais, mas o que mais é que nós podemos adicionar aqui, dentro daquele segredo que pode ser partilhado, porque a priori eu penso que é uma estratégia que vocês usaram que deve ser partilhada para que demais possam se calhar utilizar, estudar, e nós aqui não temos muito hábito de levar fenômenos do gênero para as academias. Se calhar até podia ser um tema de defesa, né, de um científico, para tentar ali desmistificar segredos eleitorais. Então gostaria de vir aqui na vossa deixa. O que é que aconteceu? Enquanto isso eu vou terminar aqui o meu percurso, né? Sim, nós, quando eu disse almoço com os clubes, é um almoço de auscultação, para ouvir os clubes, o que é que eles querem para Luanda. Estavam alguns presidentes e representantes de clubes e mostraram alguma preocupação com o atual quadro de futebol da província de Luanda. E nós também, fora já da apresentação do programa eleitoral, que foi apresentado na Galeria do Esporte, que nós apresentamos aos nossos filiados, nós, neste almoço, voltamos a reforçar a apresentação do nosso programa eleitoral. Claro que os clubes em Luanda são muito exigentes, os presidentes da província de Luanda são mesmo muito exigentes. Exigiram muito, caso a gente fosse eleito, exigiram muito caso nós fôssemos eleitos, que nós trabalhássemos em prol do futebol da província de Luanda, em prol dos clubes. E assim que nós, enquanto, acredito eu que o candidato Manuel Francisco foi a um debate na Palanca TV, nós sentamos com os clubes de tarde, à noitinha, sentamos com alguns parceiros nossos, alguns apoiantes nossos, alguns empresários, para poder então apoiar nesses 4 anos o nosso mandato. Eu tenho por hábito o gesto de engrandecer aqueles que acreditam nos nossos projetos, economicamente falando, parceiros financeiros. Falou aqui já por 2 ou 3 vezes de que reuniu com parceiros econômicos, os potenciais patrocinadores, já são patrocinadores. Têm nomes, já têm rosto dessas pessoas, podem ser divulgadas. Eu acho que precisamos engrandecer esse gesto. Na devida altura, eles vão ser divulgados. Ser apresentados. Sim, na devida altura. O que a APF de Luanda pode oferecer em contrapartida para quem quer investir no termo, para quem quer apoiar ao patrocinar a associação? Nós sabemos que a APFL não tem um gabinete de marketing, não tem. Nós vamos criar um gabinete de marketing e imagem para a APFL, para a divulgação da APFL e os campeonatos. Se me permites vender o meu peixe, nós de MOF podemos já negociar, né? Essa é a minha área de ação, é onde busco um bocadinho de bocado para fazermos o que temos a fazer aqui. Nós temos uma empresa, a Media Claque, que é a gestora dos direitos de imagem da Claque Magazine, da Claque TV
e outros serviços associados com assessoria e consultoria, bem como gestão de imagens. Se calhar podemos ali depois já encontrar o meu termo e ver, até os preços não são nada muito mais caros. O copo de fino aqui é mais caro do que a nossa versão de serviço. Mas podemos avançar, né? Não, as propostas estão abertas para todos. Não, já fica aqui. Não, estão abertas para todos. Mas vamos Aberta ver para o todos. público, né? Pelo menos. Estão abertas as Para nós não propostas. sermos coados, né? As E propostas. dizer que concorremos e fomos vencidos. Não. Não, quem melhor apresentar uma proposta coerente, com bastante lisura Então vamos e lá, transparência. vamos lá. Tá a ver? Nós, aqui não vai haver nepotismo, não. Não vai haver nepotismo. Quem apresentar uma proposta coerente, com bastante lisura, esta proposta será aceita. E claro que esta proposta também vai ser também analisada pelos presidentes dos clubes. Porque quem faz acontecer a Associação Provincial de Futebol são os clubes. Nós somos inquilinos. Nós estamos ali para... Nós estamos ali... Não, nós... Sim, sim, nós estamos ali para servir os clubes. É claro que nós vamos ser muito receptivos. Isso foi um dos trunfos da nossa vitória. Receptividade. Saber ouvir. Saber entender. Qual é a vossa relação? Falamos também isso entre aspas no off. Eu disse que tenho estado a perceber que parte dos clubes grandes, aqui quando falo dos clubes grandes me refiro com Real São Pedro, 1 de Agosto, Inter e se calhar até o Cabo Escoto, a nível de Luanda, é o Progresso, não olham para perdoa-me se estiver errado, não olham para a APF como o nosso representante. Esses clubes normalmente olham para a FAF como se fossem os pais desses clubes, do ponto de vista daquilo que é a hierarquia. Quando eu entendo que a FAF é avó, porque os pais no caso são, no caso concreto aqui, a APF de Luanda, e quem olha com esse título de pai, a APF são os clubes de pequena dimensão. Aqui, aquela Gira Jovem, por exemplo, as equipas que competem ali nos campeonatos, os Gelsons e outros. Qual é a relação real entre os clubes de Luanda, e estou a falar aqui na dimensão dos grandes, com a APF? Quando não há receptividade entre a APF e clubes, quando não há essa simbiose, é impossível os clubes de Luanda respeitarem a APF. Em primeiro lugar, tem que haver uma simbiose, tem que haver um entendimento. Temos que estar na mesma... Temos que estar... É errado ou existe de facto essa discrepância? Existe. Isso existe. Mas eu vou passar a palavra aqui ao seu secretário-geral, que está nessas elites já há bastante tempo, há muitos anos, e que tem muita experiência com relação a mim. Eu até eu sou pequeno, mas o mais velho que está aqui, o Sr. Osvaldo, tem uma experiência muito grande. Olha, ficou 14 anos. Claro, a experiência que o mais velho tem, nós não temos. Qual é o segredo, mais velho? Por que os grandes olham para a APFL como se fossem irmãos? Irmãos menores. É uma razão muito simples. E aquilo que o Paulo há pouco acabou de dizer, que os clubes não respeitam a APF. Não respeitam a APF, porque os presidentes dos clubes grandes, dito grandes, nem sequer sabem onde é a sede da associação. É exatamente esse foco. Muitos deles nem sequer conhecem onde é que fica a associação. Temos um exemplo concreto dos pleitos eleitorais. Houve o pleito da associação. Se vocês acompanharam, quantos presidentes dos clubes grandes vocês viram para lá? Mas para a Federação estamos lá todos. Para a Federação estão lá todos, porque todos os holofotes estão virados para a Federação. Não é o momento da APF buscar aqui alguma valorização, forçar algum respeito? Olha, nós a semana passada tivemos, esta semana, foi terça-feira, tivemos uma reunião com os clubes conversou sobre a situação da agenda que foi batida na Federação. O único presidente que lá esteve do clube grande só foi o comandante Prato. Os demais mandaram. Mas o Asa também está naquele grande e pequeno, né? O grande tipo já que... Mas o Asa é o decano do... Quando chegar no gira a bola também já perde esse respeito. Eu acho que enquanto o Prata estiver lá, o Prata sempre teve essa verticalidade de falar as coisas conforme elas são. E nas suas intervenções, ele sempre defendeu as associações.
e nós queremos que os demais façam também a diferença. Porque nós tivemos o pleito, a campanha, toda a nossa campanha, tivemos ousado, temos tido essa situação da Covid, mas penso eu que as dificuldades que os candidatos tiveram chegar até as equipas grandes, no pleito da Federação não irá haver esta dificuldade. Porque vem a Federação como se fosse o epicentro da situação, o dono do futebol. Mas a verdade é que sem clubes não há associação, sem associações não há federação. Por isso esse paradigma tem que ser revisto. Nós estamos no nosso projeto de campanha, temos versado esta situação de maior abrangência e maior relacionamento entre clubes e associação, mas a seu mais alto nível. Porque enquanto não tivermos os presidentes próximos de nós, as associações nunca irão ser respeitadas. E quando não há respeito com as associações, é o futebol luandense que começa a regredir. Por isso, a situação do futebol luandense está conforme chegou, por falta deste entrosamento entre associação e clubes. Aqui há um ponto que tem estado a se bater muito, e é onde eu acho, e perdoa-me aqui alguma ousadia, eu tenho estado sempre a olhar para as coisas, às vezes com um olhar um bocadinho muito mais crítico do que o normal. Em alguns casos também confesso que eu vou cometendo algumas falhas e aproveito sempre a oportunidade das pessoas para me ajudarem a corrigir. Nós olhamos muito para o futebol do topo para cima. Eu entendo ser errado. Penso que o futebol começa com sócio, clube, adepto. O adepto transforma-se em sócio. Aqui já vou falar para o poder de decisão. Estávamos sócio, clube, associação provincial, federação, CAF, FIFA. Coio, CAF, coisa parecida lá em frente. Mas nós gostamos de fazer a coisa de topo para cima. Olhamos primeiro para a federação, exigimos da federação, quando nós aqui embaixo nem sequer temos pernas para andar. O que eu quero dizer com isto? Normalmente, e nos últimos dias fala-se muito da questão do futebol feminino, de onde já falamos que a PF tem, fala-se da necessidade de integração do futsal à FAF, porque a FIFA é agora uma única unidade que gera as três modalidades, no caso, futebol de praia, futebol de salão e futebol 11. E quando nós cobramos hoje a integração do futebol de salão para a FAF, esquecemos das províncias. Nesse vosso pleito, foi abordado em algum momento a possível integração do futebol de praia e futebol de salão dentro da vossa gestão? Ou como é que isso funciona? Ou como deve funcionar? Bem, assim, antes de entrar em qualquer dessa situação, falou que o futebol está invertido de top à base. Isto é uma verdade. Se nós formos a ser racionais, acha que o Ilhéte devia estar na primeira divisão? Esse é um ponto de interrogação. Só por aí vê-se que quem está a ferir é a estrutura, a federação começou a ferir. Um ponto e vírgula para podermos perceber. Quando o Ilhéte subiu, eu próprio critiquei várias vezes. Levei o vice-presidente, a quem desde aqui mando aqui saudações, o Vitorino Vicelli, um homem de bem do futebol e das leis também, né? E a província de Benguela todo, porque quando a minha passagem em Benguela também o homem foi genial. Mas tive ele num espaço de programa que eu conduzo na rádio e falamos um bocadinho sobre isso. Eu fui claro a dizer que eu não concordava com a forma em que eles chegaram à primeira divisão, não concordava com os processos todos, mas já estava. Quem sou eu para poder tomar decisões contra ou a favor? Eu sou apenas um mero apreciador, um mero crítico, e quem toma decisões são vocês, ou sois vós. Mas o secretário fala aqui, coloca como uma questão se o Ilhéte tinha ou não condições, ou merecia ou não estar nessa altura na primeira divisão. Com que elementos é que traz aqui essa questão? Só para podermos aqui fazer um enquadramento. Trago pela forma que o seu jornalista questionou, da pirâmide está invertida. Porque o Ilhéte, que para chegar à primeira divisão, devia ter no mínimo 2 anos de convivência. Nem tinha participado. Não, ele fez 8 meses, desde o nascimento até o girabola. Mais uma razão. Quer dizer, se fosse para beber...
provavelmente nem estaria ainda a gatinhar. E, no entanto, o Conselho de Disciplina da Federação não teve o mesmo cuidado com o ASA. Rebaixou o ASA por birra do Conselho Técnico. Bateu em cima do Cabo Escuro, foram buscar o Eliete, né? E bateu em cima do ASA. Acha aqui que estamos a falar do mesmo processo ou em períodos opostos? Quando falamos do Cabo Escorpio e o ASA... O Eliete subiu em função do rebaixamento do ASA. Desistência do Benfica do Lubango. Benfica do Banco, sim. Sim, Benfica do Banco. Mas não era o Eliete que devia ter subido. Arranjavam qualquer forma, mas não era o Eliete. Houve aqui algum favoritismo? É lógico, houve. Está por mais evidente que houve. E, no entanto, não tiveram o mesmo cuidado. Não será que não se respeitou essa pirâmide? A Federação, se calhar, ouviu os filiados, estou a deduzir, só para tentarmos aqui fazer um enquadramento. Ouviu os filiados e os filiados é que decidiram, não, então vai o fulano. Não, o que eu saiba, na altura estava de fora, mas o que eu saiba, foi público, a Federação é que endereçou convite ao Eliete. Endereçou convite a dois ou três clubes, se não me engano, e parece que o Eliete... E eu aqui bato com persistência pelo facto de eles terem ferido o nosso filiado, o ASA. Quando o ASA tinha tudo para manter-se na primeira divisão. Ali agora vamos fazer um outro ponto de vírgula. Não estamos a fazer o julgamento ou a reflexão em torno do processo em detrimento de termos lá um nosso filiado. Não estamos aqui a olhar o pai que só quer dar razão ao filho. Não estamos a defender. Nós queremos que os processos não sejam seletivos. Sejam transparentes. Por isso nós pedimos, nós agora com... a visão na condição do secretário. Espero não estamos aqui a consumir muito tempo, porque ainda temos uma boa parte da conversa para tratar e às vezes a nossa produção é um bocadinho muito rigorosa com o tempo. Mas qual é a visão da Associação Profissional de Futebol de Luanda em relação ao estado atual do ASA e do Cabo Escorpio do Palanca? Se é possível, também adicionamos aqui o progresso de Samizão. Quanto à questão do Cabo Escorpio, é muito diferente do ASA e do progresso. É diferente porque é uma situação é uma decisão exterior do ASA e o Cabo Escorpio. Mas há quem diz que a FAF tinha tudo para minimizar essa situação. Por isso é que eu, como secretário-geral da Associação de Futebol de Luanda, e em nome dos meus colegas, estamos constrangidos pelo facto dos nossos filiados terem sido rebaixados por uma questão que podia ser minimizada pela Federação. Mas o que a Federação poderia fazer quando o filho tem dívida lá no vizinho e o filho não quer pagar? Tinha que ser o pai a pagar, por exemplo? Não teria que ser o pai a pagar. Eu acho que o diálogo é a chave do... Mas é um diálogo que levou cerca de 2 ou 3 mais anos, do segredo. Levou, não sei, nós na altura não estávamos, mas quer dizer, nós estamos a falar não batendo em cima da Federação, mas para que futuramente haja mais diálogo, haja interferência das associações, e é ali que vamos voltar no respeito que tem que haver pelas associações. Por que é que a Federação não delegou a associação que é para gerir esta situação? A associação, que eu saiba, não foi tida nem achada neste processo Cabo Escorpio. No processo do ASA, foi a mesma coisa. O ASA tinha tudo para manter-se na primeira divisão, porque tinha 22 atletas amadores. Amador não precisa de contrato. E se o ASA, porventura, tivesse conseguido, por via dos 22 amadores, tivesse conseguido o apuramento à primeira divisão, como é que seria? São outros 500. Talvez eles continuassem com a mesma situação. No gira-bola? Sim. São 7, né? São 7 amadores que podem. Mas talvez já se encontrasse uma outra situação. Talvez aconteça outra situação. E nós esperamos que, da maneira que bateram em cima do ASA, do Cabo Escorpio, do 1º de maio, seja um problema. Seja uma situação para todos os prevaricadores. Dar o mesmo tipo de tratamento para todos. Sim. Qual é o balanço a nível pessoal, né? Porque chegou a secretário
da APF agora, muito recentemente, nem está ainda um mês, não é isso? Sim. Não vai ainda um mês, se calhar é muito prematuro fazermos aqui uma análise como um integrante da APF. Eu aqui vou olhar muito para aquilo que é a sua visão como homem de desporto. Que balanço faz da gestão da direção cessante? Se temos que definir o eleitorado em 4 categorias: o satisfeito, o a favor, o indeciso e o contra, no caso que eu está a desfavor. Onde é que te posicionas? Eu estou indeciso. Nos indecisos. Indeciso. Presente-me, Rafael Maria. A questão contigo não pode ser a mesma, porque, aliás, não temos como fazermos uma reflexão sem olharmos no cargo que ostenta, que é de presidente, e ainda que tivéssemos que fazer o qual como temos como secretário, numa visão mais como homem de desporto e não necessariamente nas vestes do presidente, é meio impossível. Sei que esteve ou secretariou a última Assembleia agora organizada nessa sexta-feira, na Federação Nacional de Futebol. Que balanço faz? Parece que ficou provado que, afinal de contas, podemos ter eleições utilizando as tecnologias, né? Por via das novas tecnologias, quando muito levantou a hipótese de não sei o quê. Parece que essa Assembleia veio dar aqui algum certificado de poder, e gostaria que falasse um bocadinho sobre isto. Que balanço faz a Assembleia? Eu não digo um balanço positivo porque houve muitas dificuldades. Eu, antes de ir para essa Assembleia, tive uma entrevista na Rádio 5 que a APFL debateu esse assunto. Estava lá o diretor das TICs da Federação, que é o Helder Macaia. Nosso amigo Helder Macaia, que mandamos também. Eu ainda disse que a Federação tinha tempo suficiente para criar as condições para que esta Assembleia seja presencial. Vamos ver uma coisa. Se o número de pessoas são 50% de reunião, são 50%, a Federação Angolana de Futebol poderia, aquilo que nós, a APF, debatemos, poderia escrever para a Comissão Multissetorial para permitir a locomoção dos outros presidentes. São 18 províncias. São 18 províncias. Os 18 presidentes poderiam ser presencial. Os secretários, se calhar, né, podiam estar a ver videoconferência. Eu ainda debati, mas o Helder Macaia disse que não haverá problema nenhum. Houve muitas falhas. Eu ainda disse, vamos ter muitos... Sim, mas disse, vamos ter muitos problemas com a comunicação. Um dos exemplos foi a seleção de xadrez que perdeu por causa da comunicação. Por causa da internet. Sim, internet. Eu disse, a Federação teve tempo suficiente para se organizar. Para evitar Mais uma saudação do Rio. Para evitar esses constrangimentos. Acredito eu que os meus colegas do outro lado, que estavam do outro lado, e eu estive na mesa, estive no presídio com o Dr. Montalis e estive a acompanhar o videoconferência, houve muitas falhas. E depois chegava uma altura em que a comunicação apagava-se mesmo. Tivemos aí na sala o diretor de um lado a ver se recuperasse a internet, ora porque o servidor... Epa, é uma situação... Eu disse, lembre-se aquilo, lembre-se... Não, mas eu disse, é isso que eu disse, lembre-se... Tocar na internet... Sim, eu disse, lembre-se daquilo que eu disse na Rádio 5. Nós temos estado a passar aqui uma dificuldade enorme, só aproveitar aqui a deixa com a internet. Temos estado muitas vezes a passar dificuldades com a internet. E como devem perceber, o nosso serviço é todo praticamente hospedado graças à internet, ou por via da internet. E muitas das vezes passamos essas dificuldades. Eu acho que os nossos problemas associados com a internet, estou a falar nós da Angola, nem sequer nós temos noção. Nós estamos mesmo na escala, se calhar, do menos 10 para baixo. E às vezes, por mais que a gente queira bater no peito de que temos internet, é um caminho, é um sonho mais é natural aquilo que o Paulo diz, é natural. Ainda temos muito problema de comunicação no nosso país. Um dos aspectos negativos foi esse, que os meus colegas da província tiveram muitas dificuldades em ouvir, em perceber o que estava a se passar dentro daquela sala.
Aqui usa, alô, alô, é Benguela, olha, Benguela quer falar, não é Luanda, ou um falava ao mesmo tempo, havia muito ruído na comunicação. Tivemos o exemplo da ordem do trabalho, foi aprovada sem Luanda ter as imagens. Sim. Ok. Mas o secretário estava no espaço. Estava na associação de São que só participava o presidente. Mas o mais engraçado é que no banco havia uma cadeira reservada para o secretário-geral. Secretário-geral do Luanda. Lá na sala. Sim. Na sala. Então, mais uma vez, faltou comunicação. Quer dizer, estavas na associação a ver o vídeo e a ver a tua cadeira ali reservada. Em termos de organização, estava bem. Mas a questão da comunicação, é que falhou muito. E olhando para os aspectos, para além dos aspectos técnicos, né? Para além dos aspectos técnicos, o que foi abordado, o que foi debatido na Assembleia, que balança que faz? Bem, Você quase tudo, exceto a questão da ANFA, que foi condicionada. Como é que foram a avaliação fala o nível de discussões de cada tema? Bem, só na aprovação do relatório de contas levou-se muito tempo. Porque os clubes queriam mais esclarecimento sobre a proveniência do dinheiro da ZAP, sobre a proveniência da Lacatone. Porque lá no relatório de contas deles está lá escrito, da Lacatone. Mas é uma questão que devia ser colocada. Você falou sobre da Lacatone? Não, é uma questão que devia ser colocada ali. E muitos, eu no presídio não podia colocar, porque Luanda estava representado pelo seu secretário da província de Luanda, o Osvaldo Marcelino. Cada província só tem direito a uma palavra. Desculpa, a federação é só legislador. O presidente defende que qualquer parceiro, qualquer patrocinador que venha colocar algum valor econômico nos cofres da FAF, esse valor deve ser, direito ou indiretamente, cabimentado até chegar a percentagem nas APF. Nas APF, por quê? E quando as APFs pegarem também seus parceiros, vai ser também cabimentado para a FAF? Não, é a grande questão que se coloca assim. Nós temos que ter a mesma linha de pensamento. Isso para as APF nós não temos problema nenhum. Nós quando ir buscar parceiros para vir para a APF é para os clubes, para os dois clubes. Estamos a falar na visão APF Luanda. Sim. Estamos a falar de 18 APF. Sim, não, eu quero chegar. Ainda bem que colocou essa questão. Eu disse assim, desse valor da ZAP, um exemplo, né? Desse valor da ZAP ia ser federação, clubes e APFs. Mas APFs que têm clube na primeira divisão. Foi isso que eu disse. APFs que têm clube na primeira divisão. Ou seja, do valor cabentado em torno. Sim. Porque na verdade o que eu entendo, espero estar errado, mas espero não estar errado. Porque também fala, sabe o que acontece? Do Girabola ZAP ou da ZAP é em função do naming quer dizer, a ZAP dá aquele valor em função do naming da competição. Mas há clubes, por exemplo, 1 de agosto, Petro, os outros mais, já tem contrato direto com a ZAP. O contrato já é direto. A ZAP aloca esse valor diretamente na conta desses clubes. Assim, do que eu sei... É a informação que eu tive no bastidor. Vamos só chegar aqui a um ponto... Mesmo a minha também não é oficial, é apenas é aquilo que se fala pelas ruas. O que eu sei é que a FAF tem um contrato com a ZAP, pelo name, por isso é que gira a bola ZAP, que é aquele dinheiro não é para pagar salário. Não sei se o Paulo teve acesso ao relatório de contas. Ainda não. Não é para pagar salário, não é para dar dinheiro para a seleção nacional, aquilo é para a competição gira a bola. O que eu entendo é que todo aquele dinheiro que vem da ZAP, todo, deve ser cabimentado especialmente para o girabola. Encontrar um meio termo para distribuir esse dinheiro. Depois, como as equipas que disseste muito bem, também concordo, quem tem representante no girabola, no caso dos APF, devem ter também uma percentagem desse valor. Também concordo. Mas não pode ser igual. Não pode, em função dos números. Sim, não pode ser igual. Não é das equipes, né? Tu tens 10, vai receber para 10. Mas deixa só dar um subsídio aqui. É aquilo que já falamos há pouco. Tem clubes, associações, FAF. A FAF é uma instituição pública, é orçamentada pelo Orçamento Geral do Estado. As APFs não? As APFs não. As APFs não recebem nada. Quem dá dinheiro às APF... Desculpa, antes que eu não venha lhe interromper. De que forma é que as APFs vivem? Aí que está.
São a doação, a contribuição dos clubes. Nas taxas de filiação, nas inscrições de atleta. É considerável esse valor? Depende dos períodos. Luanda teve uma particularidade. Tem uma particularidade. Agora se responde por que a APF não tem sede, não tem computador, lógico. O escritório é nos carros. Luanda tem uma particularidade pelo facto de temos nesse momento 5 equipas da primeira divisão. E essas equipas, pelo menos cada equipa, se trouxer 3 estrangeiros ou 12 estrangeiros, já dá alguma sustentabilidade às APF. Em média, quanto é que custa a inscrição de um jogador estrangeiro? $4.500. 4.500. Uau! Todos os anos? Sim. Não, quando ele inscrevesse. Quando escrever? Se ele inscrevesse para 3 anos, esses 4.500 é para os 3 anos. anos. Agosto trouxe 3 ou 4, né? 4 estrangeiros. Este dinheiro é que dá. O Ben Agosto trouxe 4. O Petro, tem aí o Tiago Azulão, mais o outro, se calhar. Mais dois. Quem já esteve no plantel no ano passado já não paga esse ano? Não. Novas inscrições? O Cabo Escopa que tinha essa particularidade, só fazia. Se olhamos para essa particularidade, eu como APF vou torcendo para que cada vez haja mais jogadores estrangeiros. Lógico. Para eu ter aqui alguma receita. Há uma pergunta que devias ter feito. Quanto é que ganha o funcionário da associação? Não, mas temos aqui esclarecer bem esse ponto. Porque os 4.500 não é só para a APF. Não, sim, só é metade. Atenção. São 60% para a associação e 40% para a federação. Então aqui agora percebo o que você quer dizer. Se na mincha, aqui, perdão uma expressão, eu acho que os nossos ouvintes, os outros espectadores conhecem o termo mincha. Para quem não conhece, a mincha é aquela subfaturação de um processo, de uma negociação qualquer. Se a mincha da APF de Luanda, ou das APFs, a federação tem a sua percentagem. A questão é por que o inverso não se aplica. Por que nas michas da federação a APF não apanha? Por isso é que eu há pouco frisei que o processo começa dos clubes. Clubes, associações, federações. A federação que é para ir buscar um patrocínio é porque tem associações. Então essas associações deveriam ter um valor. Nesse momento há um valor que eles dão que é 1.200.000 kwanzas ano que dão às associações. Para chegar a por que se faz muita guerra para chegar a esses lugares? Eu acho que é uma guerra no bom sentido, né? No bom sentido porque as pessoas querem se sentir. Nós temos pessoas que dedicam vida, colocam as suas vidas, entre aspas, exercendo essas atividades. Num sítio em que a priori não há um rendimento como tal. Olha, eu vou só dar um exemplo. Isto é uma coisa pessoal minha. Eu, quando estive na associação, durante os 2 últimos mandatos, quanto é que eu ganhava? 9.000 kwanzas. Recebia com 9.000 kwanzas. Agora, há uma outra questão. Ainda bem até que não, espera, 9.000 kwanzas. Eu não estou funcionário público da TAG, ganhava ali a volta de 400 e tal mil kwanzas, e dava-me o luxo de pegar o meu dinheiro, que é para ajudar sobretudo o futebol feminino. Para pagar arte e por aí fora. Punha os meus carros. Há uma questão aqui que ainda bem até que vem como vem da experiência como presidente do Conselho Técnico, não é? As vistorias que se faz para os campos, por exemplo, as equipas pagam pelas visitas? Pagam. Ok. As equipas que estão no Girabola, pagam 2 vezes? Pagam na APF e pagam no... Não. Do Girabola, a vistoria do Girabola. A APF, aquilo são... Mas para o mesmo campo, por exemplo? Para o mesmo campo. Por exemplo, 11 de novembro. 1º de agosto e o Petro jogam no 11 de novembro. Cada uma paga a sua vistoria. Paga FAF. A APF tira algum dividendo? 20%. Também tem 20%? Sim. Do pacote todo há 20% que vão para... 40%. Para os jogos do provincial, os clubes pagam apenas para a APF? Para a APF, sim. São 25 mil. Só que não apanhas nada do 11 de novembro, nesse caso? Não, 11 de novembro não, porque o clube que quiser jogar no 11 de novembro é livre. Por exemplo, eu tenho meu amigo, por exemplo, do Renascer de Estoril. É assim, né? Renascer do Estoril. O Clube do Renascer de Estoril. A quem aproveito para mandar aqui também um abraço, sei que é um espectador fiel. Aliás, o proprietário do clube
também é o proprietário da Mateus Prestação de Serviços, que é uma empresa parceira aqui do nosso espaço, que vem colocando aqui também algumas percentagens para cobrir aqui mais um outro pedaço de uma ou de outra coisa. Tem uma equipa e compete no provincial. Aquele campo, por exemplo, o campo dele lá no Golfo, em média, quanto é que paga para construir? 25 mil kwanzas. 25 mil kwanzas. Acabamos aqui de ter uma visão ampla do que é o futebol na província de Luanda, quais são as dificuldades que vocês têm estado a passar, quais são os desafios que vão ter por frente, e eu tenho um interesse pessoal em acompanhar a vossa gestão, de certeza auxiliar no que for necessário, porque vou criticar várias vezes, vou apontar várias vezes o dedo, e quando isso acontecer, não ficam chateados, não se chateiem, porque não é para gozar de vocês, é mesmo para querer contribuir. Mas aqui estamos a terminar o nosso espaço, infelizmente. As boas coisas têm essa particularidade. Deixa-me confessar que eu estou a gostar da nossa conversa. Não sei se é das melhores ou se é a melhor que já tivemos aqui, mas confesso que está muito perto das melhores, ou então está entre o top 3, a forma fluida em que a conversa está. E aqui, se calhar, atrevo-me a dizer que só perde com a edição que tive com José Kisanga, porque naquela o homem descomandou-me. Porque eu fiquei mais o programa todo a rir do que taxativamente a conduzir o espaço, porque era gargalhada em função daquilo que ele dizia, né? Aquela forma meio à vontade que ele tem de fazer os fatos, gosta meio chalado e brincar com as coisas, e eu às vezes quebro-me totalmente, e quando eu vejo aquele programa, eu vejo que fica o programa todo a rir. Essa em particular não ri tanto, não ri mesmo, mas acabei por ter aqui uma noção muito mais rica. Não, houve a questão da goleada, né? Da goleada, ainda não contaram bem o segredo, né? Acabei de ter aqui uma edição muito rica. Eu, em particular, vou sair daqui 2 vezes melhor do que cheguei. Não foi apenas o almoço, foi a riqueza na vossa abordagem. Não esperava essa reação. Por essa razão, mais uma vez, obrigado. Nós estamos a terminar o nosso espaço. Agradecer mais uma vez a Mateus Prestação de Serviço, o restaurante Xilala pela hospedagem, pelo conforto, pelo carinho, e aqui também pelo o doce que vai colocando no cacuço. Mas eu não quero terminar o programa mesmo sem vou colocar-vos mais cada uma questão. Cada uma não. Cada 2, porque é 1h30 no caso, né? São 3 questões, uma para os 2 e uma individual. Se tivéssemos que ir agora para o voto, e olhem que nós não falamos dos possíveis candidatos, porque não me interessava nesse programa, mas se tivéssemos ir agora ao voto, eu gostaria de vermos, conforme foi o programa todo franco, né? Todo direito, se tivéssemos que ir agora ao voto, o voto é secreto. O voto é secreto. Toma a cara de deduzir. Se tivéssemos agora o voto, como é que nós teremos direcionados? A federação! Não, mas é assim. Queremos tirar o Arthur, queremos deixar o Arthur, como é que vamos fazer? Olha, assim, eu tenho dito. Só o nosso, né? Conversa só de levar em sério. Eu tenho dito o seguinte: os clubes nunca votam pelos programas. Os clubes dificilmente. Eu acho que os clubes não votam nem leem os programas. Mas deixa dizer-vos que eu, em particular, vou tentar rebater com os meus colegas para que sejamos muito duros e sérios para com os programas. Todo mundo que quiser o voto de Luanda vai ter que sentar-se com os nossos filiados e conosco e esmiuçarmos um programa do princípio ao fim. Mas já existe uma tendência dos vossos filiados? Não posso entrar por aí porque nós não conversamos com os filiados. O secretário deu-me aqui uma finta, né? Mas acaba por ter razão, porque precisa primeiramente conhecer o programa, eu concordo plenamente, embora também estamos aqui, partilhamos a mesma opinião de que raramente, se não mesmo a massa votante nem sequer presta atenção àquele caderno de manifesto eleitoral, que são os programas. As pessoas votam mais por simpatia, votam mais por algum interesse. Presidente, não vou lhe fazer a mesma questão, mas a questão que eu vou lhe fazer também é um caminho meio arrisca.
que análise faz daquilo que de facto é o regulamento? Ou seja, o que análise faz do ponto do regulamento ou da lei que diz que afasta, entre aspas, uma possível candidatura do Norberto Castro e do Dino Paulo, por supostamente terem renunciado ou terem desistido do mandato atual? Que análise faz? Que interpretação faz daquela... Porque parece meio divergente, né? Parece que permite-nos múltiplas interpretações. Mas que análise faz o presidente? O que está entendendo daquele artigo? Bem, o artigo 19 do regulamento da FAF... Não, da lei. Da lei, sim. Estamos a falar se for da lei da Associação Desportiva, da lei número 5 e número 6, isso eu acredito que no artigo 19, aqueles dois pontos, a linha I e J, certo? Ali vai levar a candidatura do Dino Paulo e Norberto Castro. Mas numa verdadeira democracia, é bom que haja um número de candidatos. As pessoas não podem ter medo e nem receio de outros candidatos. Não podem. Mas aqui queremos abrir margem de possível violação da lei? Acredito que sim. Ou primeiro a lei? Não, eu não sou jurista. Acredito que sim. Mas estamos a falar do teu ponto de vista. Sim. Achas que, independente da lei dizer que não pode, Luanda, na Assembleia Geral, defendeu isso. Defendeu que Luanda não estava de acordo com a aprovação do regulamento. Mas se fosse aprovado... Luanda estava contra a lei? Sim, não é contra a lei. Luanda não está contra a lei. A lei diz que quem Luanda não está contra a lei. Luanda até por acaso é a favor da lei. Por isso é que esse caso, a Assembleia Geral deixou para a Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral é que vai decidir. Quem é encabeçado pela doutora Olinda França. Estamos mesmo a terminar. Eles é que vão decidir. Infelizmente, na reta final tudo fica muito mais doce. Mas em democracia é bom que todos concorressem. Numa boa democracia é bom que todos concorressem. Isso é bom para o futebol nacional. Claro, queremos ter bons candidatos, com boas propostas, com bons projetos eleitorais e que possam, então, agradar os clubes e as associações. Bem, como disse, por bem da democracia, nós estamos mesmo também a terminar. Já violamos o nosso espaço de antena, porque a produção já foi incomodando cada vez mais. Aqui, sentindo-se beliscando a própria democracia e a lei. Mas é verdade que a lei é para os juristas, nós temos apenas uma visão leiga na matéria e somos livres de pôr as nossas opiniões. Ouvi o nosso amigo Adão Simão como mandatário a falar em nome da lista do Norberto Castro. Eu pessoalmente tive uma opinião própria, achei que foi um pronunciamento um bocadinho prematuro, porque não precisa vir responder nada. Claro. Continuar a trabalhar e esperar com que a Comissão Eleitoral consiga então definir todo um processo. Somos do mesmo ponto de vista. Todos são livres de fazer o que têm que fazer. Nós fizemos o nosso programa, terminamos agora, agradecemos. Daqui a 8 dias, no mesmo espaço, na mesma hora e no mesmo canal, sempre bem na hora do almoço, 13 horas, nós estamos aqui. Sim, queria só, a título de fecho, agradecer pela oportunidade que nos foi concedida e dizer a todos de coração que eu fiquei surpreso quando levantou a questão dos 22-2, porque nós até já nos esquecemos disso. Isto para nós é passado, foi brincadeira, nós como mais velhos não podemos nos ater muito nessa... São coisas que devem ser não podemos nos ater nisso. Eu falo aqui de técnicas, foram usadas técnicas que devem ser estudadas. Águas passadas no movimento. Meus amigos, infelizmente estou mesmo a criar muitos problemas com a minha produção, por isso é que eu estou já a vos despedir assim de forma meio... O programa é bom, estou já aqui a despedir-vos de forma meio indisciplinada, né? Estou já a despedir-vos aqui de forma indisciplinada. Por norma, eu costumo permitir que os meus convidados tenham depois um minuto para falar em torno daquilo que eu... Hoje, infelizmente, não estão mesmo a me permitir. Há aqui um puxão de orelha imenso e eu gosto de respeitar a quem está por detrás da nossa produção. Mais uma vez, agradecer ao restaurante Chilala pelo espaço, os nossos convidados, Rafael Maria e o Osvaldo Marcelino,
pela presença. Os nossos amigos do Adeptos de Futebol Nacional, que aos poucos vão se tornando aqui plateia no nosso espaço. Agradeço. Aliás, quando falo aqui de adeptos, o restaurante em si já se torna adepto desta audiência. No próximo programa, pretendo estar aqui com mais outros gostos do nosso futebol, com mais outros gostos da nossa Praça Nacional. E até lá, mantenham-se ligados, subscrevem o canal, Claque TV no YouTube, Claque Magazine no Facebook. Até já!